Por que algumas vezes vivemos aquilo que não gostamos? Por que não percebemos antes de que já é algo que não gostaríamos para a nossa vida e nem iniciamos essa vivência? Pois é, agora imagina que uma vida vai ganhando cada vez mais dimensões de atuação sobre aquilo que não lhe dá prazer, sobre aquilo que não lhe serve. E você olha e fala, o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Por que eu estou fazendo essas coisas? E ao mesmo tempo, uma dificuldade gigante de conseguir sair desse lugar, inventar um novo meio, um novo prazer, um novo caminho de vida. É sobre isso que vamos refletir hoje. O meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e é um grande prazer te ter por aqui. Antes, só quero te pedir a imensa gentileza de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Para nós pensarmos o porquê você vive um modo de vida ao qual você não gosta, é preciso que nós entendamos o que dentro de você está se comunicando com o modo de vida atual e também com aquele que você gostaria. Para isso, eu quero trazer para a nossa reflexão duas pontas, asas e raízes, no seguinte sentido, raízes longas e asas curtas. Quis trazer essa metáfora, mas eu vou explicar. Quando nós estamos, então, presos, de forma quase visceral, numa atuação de vida, num modo de vida a qual não nos identificamos, é muito possível que nós herdamos isso de um sistema familiar ou de interrupções pela vida ou de acontecimentos anteriores que, de certa forma, nos colocaram ali com muita dispotência. Claro, aí eu estou colocando as raízes como modo de ligar o que você vive hoje com tudo que passou, com toda a sua historicidade, ou seja, raízes longas que estão reproduzindo até hoje passado, momentos anteriores, não conseguiram superar ou transformar, se atualizar com o tempo para que hoje você vivesse o que faz sentido para você. Não, essa raiz continua conectada nesse lugar longínquo, nesse lugar a qual não te apetece e alimentando o seu momento presente. E as asas curtas no sentido claro, que você não consegue fazer uma transposição, um voo de fato, para um outro lugar que não seja esse anterior. Talvez haja asas que fossem grandes e fortes até para romper essas raízes e pudessem te colocar numa condição que te tranquilizasse, que te fizesse mais bem. Falando mais na prática ainda, é sobre você viver muito na circunstância do que uma família viveu, do que os seus pais quiseram, do que o mundo foi de certa forma te colocando e você por algum motivo interior não teve força para responder a isso e se colocar em atuação, em protagonismo. Espera aí, eu não gosto disso, eu vou para lá. Não, tarde demais, essa emoção não conseguiu reagir, tem algum machucado, algum complexo aí dentro, que daqui a pouco a gente vai falar, que não conseguiu se colocar em força para responder o que não quer e construir o que quer, e aí pronto. Estamos petrificados praticamente nessas largas e longas raízes e encurtados nessas asas pequenas que não conseguem ter força suficiente para construir um futuro, um caminho ao qual você desejaria. Essa é a base da questão. Muito passado, pouca transformação de presente em rumo a futuro. Mas temos mais para pensar. Qualquer pessoa que queira ter uma vida a qual ela se veja nela, se orgulhe, fale eu vivo aquilo que desejo, ela precisa ter intimidade consigo mesma. Por isso, ser mais íntimo de si mesmo é o caminho certo para que você consiga dar autenticidade à sua história. Olha, Victor, mas como assim ser mais íntimo de mim mesmo? Eu já sou íntimo, sou até introspectivo de repente por toda essa situação, sou até uma pessoa que guarda, que não me expressa, sou uma pessoa mais fechada, que pode ser uma tendência para quem está vivendo um modo de vida qual não gosta. Pois é, mas quando nós estamos falando de intimidade, é dar até o direito no sentido de valor, dar importância a si ao modo de descobrir internamente o que lhe importa nessa vida. Com que futuro você compactua? Nesse momento, compactuando com um futuro que não te realiza. Mas que desejos te fariam compactuar com um futuro a qual te realiza? Ou seja, quais ingredientes, e pode viajar, pode imaginar, quais ingredientes dão conta de construir um futuro a qual você imagina. Não importa o quanto possam ser longínquos nesse momento, o quanto podem parecer fora da sua realidade, a gente precisa encostar nisso e começar a construir os veios, os caminhos que dão destino. Primeira coisa de todas é saber, entender, não numa frase, nem numa palavra, mas pelo menos sentir por onde você quer ir, em que direção quer ir. E isso só a intimidade consigo mesmo dá.
É possível que então nessa historicidade machucada você ficou muito sobre o olhar do outro, querendo corresponder a expectativas ou recebendo muita opressão, sendo muito cobrado, de fato tendo pouco espaço para olhar para si e acolher o que tem aí dentro. Não, sempre uma coisa meio guerra, meio conflito, meio tensa, aí de fato não há calma e não há espaço para acessar as partes de dentro. Isso talvez comece com uma leitura, para quem não está acostumado, comece a ler um livro, seja lá do que for, uma história, um autoconhecimento, uma poesia, mas que comece a acessar o lado de dentro. Conversas com amigos, com professores, com colegas que começam a ganhar um pouco mais dessa ideia sobre a vida, pensar sobre a vida, o que é a vida, para onde estamos indo, o que sonhamos, o que gostamos. Tudo isso pode parecer banal aos olhos nus por aí, mas são formas da gente ir acessando, para quem não teve essa experiência ainda, ir acessando o que temos por dentro. E a partir disso, desse autoconhecimento, dessa intimidade interna, vai ficando cada vez mais nítido que por ali eu não vou. E mais do que isso, começo a ganhar força para ir pelo outro lugar. Porque quando há desejo, há força. Se não há força, é porque não há desejo. Não entendi ainda o que quero. E aí, pelo que você luta? Fica um vazio, fica um nada, né? Fica buscar um invisível. Não. Ter dentro de si certas imagens, frases, perguntas, imaginações que te deem um guia de para onde ir. E aí sim a força começa a aparecer. E essa é a palavra especial, desejo. E o desejo desfaz a resistência. Quando nós estamos falando de resistência, nós estamos falando daquilo que nos faz resistir a irmos num rumo ao qual gostaríamos de seguir. Por que resistimos se é bom? Bom, porque temos medo, porque não é o que falaram pra gente que é o certo, porque não é o que a minha família intuiu para mim fazer, não é a forma que eu vou dar orgulho para eles, que eu acho que eles vão gostar de mim. Pois é, e ficam as resistências. Para vencer isso, em modo de viver com força, é reconhecendo o desejo. E aí entender, inclusive, que o desejo é sempre uma coisa da individualidade e que o seu desejo talvez se contraponha aos desejos da sua família, dos seus amigos, dos seus familiares, mas acima de tudo, que vida é essa? É uma vida sua? É uma vida que te pertence? Espera aí, eles realizados porque você seguiu tal caminho e você infeliz porque seguiu tal caminho também? Mas que história é essa? Porque no final das contas é você com você mesmo, sempre. É você dando conta da sua dor ou você dando conta da sua felicidade. Será que é justo que a imaginação, a fantasia do outro sobre você seja maior do que aquilo que você, só você, sente? Não sei. Acredito que não. Então, por isso, quando você começa a entender o desejo, dar autenticidade a ele, e veja, claro, que ele é um desejo que te traz saúde, que te traz bem-estar, que te dá crescimento na vida, você ganha de fato a autenticidade, a força, a vontade, o tesão de ir atrás de alguma coisa que você, pelo menos, consegue se sentir mais inteiro, mais leve, mais livre. E absolutamente isso também começa a ganhar a capacidade de negar, ou ser crítico ou aversivo àquilo que não lhe faz bem. Veja que então vamos construir uma vida a qual reconhecer o que eu vivo, o que eu não gosto, não fica só um drama, fica de fato uma transformação, uma alternância de rumo e não um conformismo que machucaria cada vez mais. É muito sensível quando nós falamos de desejo, de ir para cá, de ir para lá, porque tem muitas coisas em jogo. Envolvem as realidades, as questões que tem dentro das histórias, os contextos. Mas veja, independentemente de forma concreta o que é o seu caminho, o que é o seu desejo, é sobre, antes de tudo, você sentir por onde você se sente bem e por onde você se sente mal. Não precisamos seguir nunca o caminho que nós nos sentimos mal. Sempre há uma possibilidade de adaptar e construir para o seu bem, para o bem da sua história, um caminho que te faça menos mal, ou te faça mais bem, ou enfim, que crie uma camada mais suportável e quem sabe até mais prazerosa para a sua vida. Muitas vezes, se estamos achando que o único caminho que temos é negativo, é porque estão impondo caminhos para nós que para os outros talvez pareçam ótimos e para nós está nítido que não. Então, é sobre sentir, para depois ir ganhando concretude, existência, realização, e esse caminho vai indo e cada vez com mais força. Bom, quero te agradecer por confiar nas minhas palavras até aqui, por ter participado dessa reflexão. Espero que tenha ajudado, espero que tenha aberto um primeiro canal, um primeiro passo para a gente começar a pensar cada vez mais sobre isso. E, como sempre, peço para você se inscrever no canal, para curtir o vídeo,
E eu desejo que você seja feliz, porque tenho certeza, cada vez mais com as nossas reflexões, que estamos no caminho certo. Um super beijo.